No vídeo de hoje chegamos ao último vídeo da série comparando IAs. Nos últimos vídeos nós comparamos os melhores resultados de utilização de IA para imagens e vídeos. E hoje, usando o prompt recursivo de Pareto, que nós vimos alguns vídeos atrás, que vai estar no card aqui também, vamos utilizar ele para testar o modelo de texto. Vamos ver qual IA se comporta melhor na geração de texto, qual entrega o melhor resultado. Então, quem está no ringue hoje? Quem está no ringue hoje? ChatGPT, mais uma chance para o Grok. Vamos utilizar um modo mais avançado com agentes. Gemini também está na busca. Cloud também vai estar aqui com a gente. E Runable, que mostrou excelente resultado. Então, eu vou começar aqui adicionando o nosso prompt recursivo. Se você ainda não tem o prompt recursivo de Pareto para estudar, eu recomendo que vocês entrem no grupo que está aqui na descrição do vídeo e só solicite lá no grupo que quer o prompt recursivo, que eu vou ter prazer de enviar para você. Não saia do grupo, porque a gente vai fazer sorteios de brindes, de livros, muito em breve lá. E toda vez que eu solto vídeo novo, eu também comunico no grupo, beleza? Então, inserir aqui o prompt recursivo. Vamos colocar baseado no arquivo em anexo, monte material de estudos, monte cronograma, vou colocar assim melhor, monte cronograma de estudos para direito, vamos colocar bem genérico e que o pessoal sempre precisa, né? Direito administrativo, porque sempre cai em concurso, né? Então, vamos copiar. Melhor modelo 5.5, modo pensamento no chat. Vamos fazer a mesma coisa no Grok. Peguei o prompt recursivo, coloquei o prompt. Vamos marcar aqui, vamos ver se tem alguma coisa que eu precise marcar. Já estou no melhor modelo. Eu creio que sim, não está dando para alterar. Aqui, beleza. Então vamos colocar o 4.3, que é o melhor modelo do momento do Grok. Então ativei o Grok aqui também. Vamos fazer o mesmo com o Gemini. Tô achando interessante que a tela do Gemini deu uma mudada aqui, hein? Não estava assim. Parece que eles deram uma renovada. Vamos ver se tem algum modelo. Soltaram o modelo aqui 3.5. Interessante, hein? Novo, modelo novo, 3.5. Será que a gente tem um método de pensamento estendido? Tem. Só que é o Flash, né? Normalmente o Flash é inferior. Isso significa que logo teremos o modelo 3.5 do Gemini aí, hein? Vamos usar o 3.1, que eu creio que ainda seja o melhor. Bem que o 3.5 estendido, vamos testar ele? Isso é novidade, hein? No vídeo aqui, novidade. Vou colocar aqui Cloud. Cloud tem o Opus, né? Então aqui eu tenho como vou importar o arquivo aqui também, mesmo processo, que ele está usando um conector aqui, não precisa desse conector, vou colocar o prompt e vou marcar o melhor, né? Vou pedir para carregar e usar o modelo mais avançado, que é o Opus 4.7. E por fim o Runable, com seu sistema de agentes aqui, vou adicionar o arquivo e vou usar o modelo mais capaz aqui, que é o 2.0 Max. E vou mandar rodar. Vamos ver se lá no ChatGPT já tem alguma resposta. Já temos. Então vamos analisar agora e ver qual foi o melhor resultado, tá? E aí eu quero que vocês comentem aqui também, na opinião de vocês, qual IA trouxe o melhor resultado, tá? Então o que ele fez pra gente, né? Aplicou a lógica do Pareto recursivo, priorizou o que tem maior retorno em questões corretas por hora estudada. Então, criou o cronograma de estudo, né? Com os temas, com a prioridade. Então, atos administrativos, prioridade muito alta, prodez administrativos muito alta, temperatura quente e porcentagem do tempo que eu tenho que investir, que eu não vou falar gastar, né? Que estudar é investimento. Então, 18% do tempo. Ordem de estudo, eu fiz para todas as matérias. Eu não vou ler tudo, obviamente, você pode pausar o vídeo e ler, mas para a gente poder ver a estrutura e não ficar tão maçante e cansativo, né? Ordem de estudo, então, atos administrativos, poderes administrativos, quais subtópicos estudar, né? Aplicou o Pareto de novo. Então, conceitos, atributos, elementos, vícios, anulação, revogação, convalidação.
dentro de atos administrativos de poderes, poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Então, tem nos dois primeiros, né? Tópicos já que já são mais mornos, de acordo com o cronograma que foi montado, o mapa, né? E qual o cronograma de 4 semanas de estudo? Então, ele pegou aqui dia após dia, colocando subtópicos, né? Então, dia 1, atos administrativos, vai ver os conceitos, atributos e elementos. Teoria mais um mapa mental, tempo de estudo 1 hora e meia. Então, ele já dividiu as 4 semanas. Ele conseguiu fazer isso dentro das 4 semanas. O que estudar por último? Sobrou tempo, né? Improbidade administrativa aprofundada, intervenção do Estado, processo administrativo, foco máximo no que? Atos administrativos, poderes administrativos. Alerta da banca. Como a banca não foi informada, deixou ajuste. Se for Sebrasp, CESP, foco em certo e errado, exceções, jurisprudência, pegadinhas conceituais. Se for FGV, foco na interpretação, casos práticos, enunciados longos. Se for FCC, foco em literalidade da lei, conceitos clássicos e organização normativa. Legal, hein? Vamos ver os demais? Vamos ver o que o Grok. O Grok não conseguiu executar. O Grok tá vacilando demais, hein? Vamos colocar para regenerar, ver se ele vai conseguir. Enquanto ele carrega, vamos ver o 4.5 do Gemini. Ficou só uma tela branca aqui, hein? O Gemini também tá vacilando. Por enquanto, só o ChatGPT conseguiu entregar, né? Vamos ver aqui o Claude. Não, o Claude conseguiu, mas fez algumas perguntas, né? Ele já entrou aqui com a pergunta de qual banca, né? Então vou pular, porque eu não quero deixar nenhuma banca. Quantas horas por dia? Só para direito administrativo. Vou colocar entre 1 e 2. Quanto tempo falta para a prova? Legal, ele leu e contextualizou, né? Vou colocar aqui 1 a 2 meses. Beleza. Então ele já trouxe aqui para mim. Trouxe colorido, né? Então, o que ele trouxe aqui pra gente? Como mais importante, atos administrativos, como altíssima frequência histórica, sempre tem caído atos administrativos. Princípios de administração pública trouxe como altíssima também. Aqui diferenciou um pouquinho, né? Aqui, o que eu tive aqui? Atos administrativos como muito alta e poderes administrativos, né? Essa foi a análise do ChatGPT. Já no cloud, teve como altíssima atos administrativos e princípios da administração pública. O poder já ficou um pouquinho abaixo. Licitações e contratos foi outro que ele colocou como alto e crescente, que, né, tem alta probabilidade de cair. Legal. Camada 3, aí ele destrinchou, né? Atos, atributos, presunção, imperatividade, autoexecutoriedade. Então aqui ele foi mais profundo, né? Elementos, requisitos, mais vícios, também o ChatGPT tinha comentado, né? Anulação, revogação, convalidação, classificação detalhada, limpe. E aqui ele foi fazendo uma tabela aqui de custo-benefício, né? Trouxe as pegadinhas aqui dos que podem acontecer, né? De certo ou errado, fez aqui para mim um cronograma por semana agora, com 6 semanas de estudos. Colocou aqui que eu devo estudar por semana. Gostei mais da forma como o Claudio organizou os assuntos aqui. Vamos ver os demais? Vamos ver se agora o Grok começou a trabalhar. Vamos ver aqui. O Gemini conseguiu também. Deixa eu ver se já terminou. Já. Então, vamos ver aqui nesse modelo 3.5, né? Como eu não forneci informações, né? Vamos ver o que ele trouxe aqui. Frequência histórica, 25%. Aqui ele já trouxe licitações e contratos. Atos administrativos. Então, atos, gente, para todas as IAs é um assunto que possivelmente vai cair. Licitações e contratos vem crescendo e o Gemini colocou como um assunto que vai cair. Então, ele já trouxe aqui ó, a frequência, né? Contratos, dispensa e elegibilidade, antes de atos, inclusive. Interessante. E aqui ele montou o cronograma de estudos, né? Legal também. O que não estudar também trouxe aqui pra gente, né? Se for FGV, prepare para enunciado longo, exige alto poder de interpretação e conhecimento. Se for Sebrasp, cuidado extremo com pegadinhas de inversão de conceito em itens de certo ou errado. Trocar a definição de excesso de poder por desvio de finalidade. Legal. Não gostei muito da estética visual que ficou aqui o Gemini, mas gostei das respostas, né? Vamos ver o Runnable. O Runnable ainda está trabalhando aqui, né? Como ele tem. Ah, ele está perguntando aqui os concursos, eu não respondi, né? Então aqui
O Grok respondeu, né? Então, ele trouxe aqui listações, olha só, gente, isso é muito legal. Mais uma IA que trouxe licitações em primeiro, né? Então, licitações e contratos com 26% das questões, com 30% do tempo. Então, se for para estudar, ele recomenda começar com licitações e improbidade. E proporção por bloco, esquema, mais lei seca, 50% de exercícios e 20% de revisão ativa. Então, falou um pouquinho sobre cada semana, já foi mais direto aqui. E dividiu entre todas as semanas e trouxe as dicas aqui também das bancas, né? Legal. Legal, gostei. Gostei que as IAs estão confluindo, né? Tirando o ChatGPT para licitações. Interessante. Gostei da resposta do Grok também. Estou ansioso para ver aqui do Runable e do Cloud também. Ficou bem legal. Gostei aqui de como ele coloriu os ícones e a distribuição deles. Então fica aqui, por exemplo, vamos deixar aqui. Gostei também do chat. Então vamos deixar esses três aqui. Não gostei do Gemini no momento, né? Vamos só ver o resultado agora do Runable, ChatGPT e Cloud. Excelentes resultados. Gostei um pouquinho mais do Cloud, só por conta da organização visual aqui dos elementos e das perguntas que ele fez, né? Vamos ver aqui. O Runable fez muito mais perguntas, então possivelmente vai ter um resultado melhor, tá? Beleza! O Runable terminou aqui. Então, aqui ele me forçou a responder as questões para ele poder me dar uma resposta, né? Então, ele gerou aqui para mim um cronograma de estudos, né? Direito administrativo, considerando as minhas respostas, 2 meses, com 2 horas por dia durante 7 dias por semana, eu tenho 112 horas. De 2 a 3, a disciplina representa de 2 a 3 questões das 7 legislações. FGV, coloquei, né? 80% das questões concentram-se em 10 temas. E aqui ele trouxe conhecimentos específicos, né, especificamente como prioritária, que ele está trabalhando em cima, as respostas vão variar um pouquinho, porque ele está trabalhando em cima do Nave Brasil, lá daquele concurso que a gente mostrou, né? Então ele está trazendo aqui direito administrativo como 10% da prova. E o que, que ele está trazendo dentro de direito administrativo, né? Administração pública, direta e indireta, 26%. Depois atos e licitações com 26% também. Então, todas as IAs, gente, com exceção do ChatGPT que deu um pouco menos de importância, reforçaram a importância de estudar licitações e contratos ali da Lei 13.303 de 2016, mais empresas estatais. Então, fica atento, hein? Pode ser que isso caia no concurso que você está estudando. Então, trouxe os subtópicos aqui dentro da administração pública também. Licitações, fez separado, bonitinho, os ícones coloridos. Ficou muito bom a resposta do Runable. E parece maior também, que ele fez para todos aqui, ó, todos os tópicos. Depois aqui os cronogramas de estudo também. Então, ele distribuiu a carga horária de 2 horas por dia, entre 1 hora de teoria e 1 hora de exercício, que eu gosto mais. Sempre prefiro ter mais revisão. E os exercícios acabam compondo a nota prática, tempo prático de revisão. Então, 1 hora. Evitar sempre estudar, ter mais tempo de teoria do que de prática, né? Então aqui já tenho também menos teoria e mais prática. Gostei, mesmo sem a gente passar, né? Meia hora de teoria, 1 hora e meia de prática, de revisão, né? Então aqui perfeito. Então trabalhou todas as semanas, janela de contexto perfeita também, dentro do intervalo de tempo que eu passei. E trouxe aqui o que não estudar, né? Lei 14.133, nova lei de licitações, não estudava, de tal cobra a lei 13.303, isso é importante, né? Então se estudar, você vai estar jogando seu tempo fora, porque está previsto no edital que ele deu. E alertas aqui sobre o perfil da banca FGV, né? Questões longas, com texto de lei, cobra letra da lei, não doutrina, gosta de pegadinhas com troca de conceitos, alternativas muito parecidas. Isso para o NAVE, tá? Para o concurso NAVE Brasil. É isso, gente. Na opinião de vocês, o que vocês gostaram? Trouxe métricas de acompanhamento, que legal também. O que vocês acharam, gente? Gostaram do resultado? Qual foi a IA que mais agradou você? Para mim, dos 3 vídeos que nós fizemos, um sobre imagens, um sobre vídeos e um sobre texto,
dentre todas essas IAs que nós testamos, a IA, na minha opinião, como professor, que está mais qualificada para te auxiliar no processo de estudo é o Runable. Porque das 3 categorias, dos 3 vídeos, ele ganhou 2. Tá? Então, recomendo. Ah, professora, não tem como pagar IA. Eu não ganhei nada com isso. Não tem link de afiliado. Mas ele tá com um plano aqui, gente, de $1 no primeiro mês. Então, se você tem 3, 4 e-mails, você pode fazer em um mês, você assina aqui por $1, me dá R$ 5. Você usa os 30 dias do Runable para estudar. Se você precisar de mais um mês, você utiliza uma segunda conta de e-mail, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e possa abençoar a sua jornada de estudos. Eu vou ficando por aqui, eu sou o professor Andrei. Valeu, tchau, tchau.